pessoal, então, para a gente fazer essa discussão sobre decisões automatizadas e inteligência artificial, né, como, enfim, todo mundo sabe, tem muitos possíveis jeitos de debater esse tema e tem aproximadamente infinitas interfaces, dessa discussão. Então, a gente trouxe aqui, e de novo agradecendo a presença do Lucas, da NPD para fazer essa discussão, da Nathalie, que está na Secretaria de Direitos Digitais do Ministério da Justiça, e da Tainá Junqueiro, que, como a Laura já falou, enfim, entre muitas outras coisas, participa ativamente aqui, do CEDIS, né, no IDP, exatamente para a gente conseguir abordar alguns dos muitos temas possíveis dentro dessa discussão. E aí, a ideia é a gente fazer uma rodada de perguntas mesmo, e aí o painel reagir a essas perguntas, e organizar o painel dessa maneira, deixando um tempo também ao final, se a gente conseguir, para a plateia fazer alguns questionamentos, que, enfim, como eu disse, acho que é infinitas as possibilidades de debates sobre convergências e conflitos dessa discussão. Mas então, sem mais delongas, eu queria começar jogando uma pergunta bem fácil, assim, como primeira para vocês debaterem, no sentido de que a gente sabe, né, que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela já fornece parâmetros para debate sobre decisões automatizadas e, em alguma medida, a ANPD já poderia regulamentar alguns desses temas, como acho que inclusive sinalizou, né, em algumas consultas e tomadas de subsídio que eventualmente, faria. Eh, Acho que a dúvida é o que seria prudente, o que poderia ser interessante que a autoridade efetivamente regulamentasse desde logo nesse processo, e pensando na interface, né, com inteligência artificial em particular, e tendo em vista, né, que a gente tem um projeto de lei discutindo esse assunto, né, discussões legislativas caminhando nessa direção, será que isso deveria englobar todo o conjunto de, decisões pautadas em inteligência artificial? Será que deveria ter essa diferença? Será que isso não faz sentido? Enfim, queria ouvi-los um pouco, primeiro em relação a isso. Eh Quem quer começar? Aquela coisa assim, né, tipo, ninguém quer. Ladies first. Boa essa. Nessa situação tá ótimo, Lucas, porque só tem ladies, então você vai ser o último. Quer gostar? Vocês que mandam. Devia ter ficado calado, né? Bom, mas boa noite, pessoal. Quero agradecer o convite aqui, né, do IBRAC, a pessoa aqui na Marcela, cumprimentar minhas colegas de mesa e todos presentes aqui, todos os presentes, e dizer que é um prazer imenso estar aqui, né, para discutir esse tema. Até já tinha Você controla o tempo aí, tá? É, já tinha algum tempo, alguns meses, na verdade, que eu não olhava para o PLDA. E até eu fui lá, entrei de novo no site da Câmara, né, assim, para pegar a última versão. E eu já participei, obviamente, de vários outros eventos desse tipo. Aí a gente abre ali os apontamentos e fala assim, pô, será que está atualizado, né? E o PL realmente mudou algumas coisas, né? Foram algumas pequenas mudanças. Aproveitei para ler de novo. E acho que as perguntas estão muito boas. Significa também que deu um pouco de trabalho para pensar e ajuda a pensar. Eu acho que esse que é o bacana, assim, do objetivo desses eventos, porque a gente sempre carrega alguma coisa e faz com que a gente pense e dê uns passos à frente, né, nesse sentido, vamos dizer assim, né. Então, sobre isso, sobre essa pergunta, né, assim, do que de parâmetro que tem, e se as decisões podem, englobar todas as diversas decisões para mediar. Eu acho que a primeira coisa, assim, que eu pensei para esse painel, é que acho que tem uma mudança de contexto, assim, né, de quando a LGPD foi aprovada para agora. Do que eu estou falando, assim, né. Eu acho que quando naquele até se olhar a redação do artigo 20, ela vai falar ali em discriminação, vai falar de perfil, né, decisões, né, essa é uma palavra importante, vou falar depois por quê. Decisões, né, unicamente automatizadas, e aí no final ali fala em perfil, né, quando fala de auditoria fala em aspectos discriminatórios. Tudo isso é muito importante e continua importante, eu quero deixar isso bem claro.
Mas eu acho que ali, quando a gente estava pensando em decisões automatizadas, estava pensando numa relação muito assim, né, da empresa com o consumidor, por exemplo, né, é o empréstimo, é a análise de currículo, esses são os exemplos que a gente estava, acostumado inclusive a falar e volto a insistir, continuam sendo exemplos importantes e fundamentais. Mas tem uma mudança de contexto que é a relação agora, eh, de IA, né, o ChatGPT, vamos chamar assim, de IA generativa, tem uma relação direta agora com o usuário, no sentido, assim, de que, eu carrego a IA no meu bolso, né, de algum modo. Isso vai aumentar ainda mais, né, porque a tendência é que, se lá na notícia recente de empresa de tecnologia, ó, qual que é a tendência? É o que o ChatGPT vire uma tecnologia, vamos dizer assim, disseminada ou distribuída e no seu próprio celular ali, ele vai, né, as pessoas vão falar assim: "Ah, ele vai fazer seu imposto de renda, ele vai mandar um e-mail para você, ele vai ler o texto para você, ele vai ser seu terapeuta, vai ser seu namorado, vai ser o que você quiser, né". Inclusive esse é um tema que eu estou muito interessado, as relações afetivas de seres humanos e máquinas. Esse é um tema, assim, eh, muito bom e por isso talvez eu fale aqui algumas vezes sobre isso, mas então, eu só acho que esse é o primeiro ponto que eu quero dizer assim, né, então uma mudança de contexto que é de que a gente estava, lidando com pensando principalmente, predominantemente, né, dessa relação entre consumidor e empresa, que continua relevante, volto a insistir, mas mudou um pouco porque agora é aqui, né, então, eu participei de um painel na semana passada, discutindo IA e saúde, né, e aí tinha um palestrante lá, um professor de ciência da computação da Universidade de Fortaleza, e ele está desenvolvendo um aplicativo pra na área de saúde, que chama Maria, né, que é Maria IA, né, no final, e é um aplicativo que ajuda ali tá em fase de testes, né. E aí ele deu um exemplo lá, falando assim, aí esse aplicativo ele em algum momento as pessoas estão treinando, as pessoas até chamam o aplicativo de doutora, tá, as pessoas estão, "Doutora, tal coisa", e aí o aplicativo sugeriu para uma paciente que era diabética, sugeriu para tomar um chá de gengibre com mel, né. E aí acendeu um alerta, obviamente, porque, pô, mas o diabético vai tomar mel, né, e enfim, ele disse lá que os médicos que estão participando da coisa falaram que tem estudos nos Estados Unidos, que não sei o quê, que aquilo dali não era tão problemático assim. Mas piorando um pouco o exemplo aqui, imagine que um aplicativo desse que está funcionando do ponto de vista de saúde, ele indica ali alguma coisa de, manda o diabético tomar açúcar, né. Então bom, aí por isso que eu falei que a palavra decisão ela é importante, né. Bom, foi uma decisão, né, porque LGPD fala em decisão, né. Foi uma decisão ou não foi, né, vai depender do contexto, né. Foi uma recomendação, o PLA já fala em recomendação, né. Eh, e é uma relação ali direta, né, não é uma coisa que vai te impactar porque você, contratou com a empresa, né. Então essa é a primeira coisa que eu queria falar depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas do ponto de vista da LGPD, então eu acho que assim, isso muda um pouco, eu acho, o cenário também, porque se o foco antes central era o artigo 20, que continua sendo importante o artigo 20, a gente tem uma série de outros artigos LGPD que passam a ter um papel importante aí, né. Então, esse exemplo, ó, transparência, né, eu preciso, por exemplo, né, e a transparência no sentido, assim, não somente de explicação da decisão, mas em muitos contextos vai ser fundamental dizer assim: "Ó, não é um ser humano que está falando com você", né. Mesmo que eu falei aqui do exemplo que eles estão chamando a Maria de doutora, né, isso é uma antropomorfização, né, isso é um viés que você vai tratar as máquinas como seres humanos, né. Então, até a ideia de transparência aqui ela ganha uma relevância, né, nesse sentido, né. A própria discussão sobre hipóteses legais também, né, qual que são as hipóteses legais para treinar os dados, né, e aí imagina dados de saúde, né, o resultado ali depois, né, coleta de dados depois, né, a discussão sobre anonimização também é importante, né, porque é uma discussão que, na verdade, para mim, né, na minha leitura, no final das contas, né, que se reveste uma discussão técnica, mas, na verdade, no fundo, é uma discussão sobre se aplica a legislação de proteção de dados ou não, né? Essa é a discussão sobre a anonimização. É claro que tem a discussão técnica, se é reversível ou não, mas tem uma questão valorativa que, assim, se eu digo que é anonimização, logo não se aplica a legislação de proteção de dados, né? Eh, o que é um paraíso, né, da ausência de regulação, né, ou seja, não se aplica lei nenhuma, né. Então esse é um debate importante, né, porque obviamente quando as empresas estão falando que os dados são anonimizados, algumas empresas estão dizendo também que não se aplica a legislação de proteção de dados. Bom, isso se aplica a qual lei então, né. Então esse também é uma questão importante de ser regulamentada, né, para vocês olharem o DPB, por exemplo, publicou uma opinião que está falando lá de anonimização, né, e dizendo que a anonimização vai ser analisada, em caso a caso, né, em caso a caso, que no final das contas é por isso, assim, ó, porque se eu falar que tudo é anonimização,
eu estou afastando a aplicação da legislação de proteção de dados, né. E princípio da necessidade também é outro aspecto, acho que é muito relevante aqui nesse debate, quais dados são necessários para treinar IA, né, quais dados são necessários para coletar ali. Criança e adolescente também acho que é um outro tema, muito importante aqui, e direitos titulares, né, direitos titulares também. E eu falo dessa mudança de contexto, porque de algum modo a gente vai ter que ir interpretando a LGPD também como uma lei viva, né, assim, não pode ficar ali como se a gente estivesse lidando com os empréstimos, com aquele modelo dali que era um outro modelo que a gente vai precisar ainda enfrentar muito desses casos, não enfrentou ainda, mas agora estão outros problemas que estão surgindo aí, que vai demandar que a gente possa enfrentar, mas interpretando já de uma outra forma, eu acho, a partir desses critérios que estão lá. Não sei se eu me fiz entender, mas era isso. Bom, gente, boa noite a todos. Sou só eu vindo eco ou falo 2 vezes, né? Bom, esperemos que não atrapalhe demais. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite mais uma vez, Marcela. E aí agradeço ao IBRAC e ao IDP, né, pelo convite. Enfim, gosto de estar disponível, gosto de participar desses eventos, porque me parecem oportunidades valiosas de discutir temas que sempre estão na agenda, né? Então, manter esse contato com quem está pensando essas coisas e discutir essas perguntas, que são perguntas que Marcela elencou aqui, mas que na verdade está todo mundo se fazendo, né? Elas estão na ordem do dia. E, enfim, respondendo à pergunta, acho que o Lucas fez um caminho muito feliz. Eu estava me lembrando justamente da tomada de subsídios sobre esse tema, né? Que ela é uma tomada justamente que não está focando no artigo 20. Ela é uma tomada de subsídios estruturada em princípios, e aí já vai mapeando justamente as tensões onde elas aparecem, né? Então, onde é que me parece que há uma oportunidade de regulação, ou de alguma maneira de interpretação relevante? Ali onde essas tensões já estão aparecendo. Então, no campo dos princípios, havia ali, né, algumas perguntas relacionadas ao princípio da necessidade e como se aplica e se aplica. Então, havia um bloco relacionado às hipóteses legais e não por acaso, né, já uma introdução de uma discussão sobre legítimo interesse, as condições em que essa hipótese legal se aplica. Não à toa, né, o caso sobre IA que a autoridade, enfim, avaliou, dizia muito respeito a isso também. Então, essas questões que aparecem na aplicação da lei também são importantes sinalizações de onde é que esse esclarecimento, onde é que esse amadurecimento, onde é que essa, né, atuação da autoridade parece que vai ser convocada, né, pelos conflitos enquanto eles vão surgindo. E aí né, um outro bloco ali orientava questões relacionadas a direito dos titulares, também adiantando uma série de questões importantes. E um terceiro, esse aí me parece que talvez hoje em dia mais delicado, era um bloco específico sobre boas práticas e governança, e digo mais delicado porque nisso o PLDA entra muito, né? Enfim, acho que é bom lembrar que ainda é um projeto de lei, que está em tramitação, em debate, a gente está sempre discutindo termos móveis, né? Enfim, aquela versão, né, que estava sendo discutido em agosto exatamente, a versão que chegou da Câmara, a versão exatamente. Então, ainda que essa discussão ainda se dê, né, enfim, de maneira algo volátil, ela já tem algumas bases que eu acho que são plenamente conhecidas e muito se fala ali de governança, né. Então, retomando a questão original, né, o que que a LGPD já oferece? Bom, se a gente está falando primeiro, né, o escopo muito convergente, mas não idêntico, né, PLDA e LGPD. E a LGPD já fornece para aquilo que diga respeito ao tratamento de dados pessoais, especificamente, a lei inteira, né. Então a gente já tem ali tensões, aparecendo, conflitos aparecendo que vão, né, talvez, constituindo centros de gravidade da discussão, e eles estão na lei inteira, né, não estão no artigo 20. A gente está falando sobre hipóteses legais, a gente está falando sobre, enfim, formas de exercício adequado desses direitos, a gente está falando já também sobre governança, né, na ausência de um outro, enfim, marco legal específico. Então eu acho que começaria por aí.
Bom, boa noite a todos e todas. Também uma alegria muito grande, uma honra estar aqui com os meus colegas de painel. Agradeço o convite do IBRAC. É sempre amanhã e sábado estarei aqui dando aula, então sempre um prazer estar no IDP, né? Já é quase extensão do meu lar. E como o Lucas falou, acho que essas perguntas me botaram para pensar, foi um misto de me botar para pensar e um misto de remember também, né? Já que hoje é dia de TBT, quinta-feira, eu fiquei um misto de lembranças de discussões legislativas. Eu estou muito embrenhada nessa discussão. E, inclusive, o PL a cada versão eu vou imprimindo lá no trabalho e eu ando com ele debaixo do braço, porque não tem jeito. Todo dia eu falo sobre alguma coisa desse PL. E aí, já na primeira pergunta, né, tanto as questões do que a LGPD já traz para a gente, quanto do que é uma decisão automatizada, já me fez lembrar das discussões dessa definição, inclusive para o PL de IA. Né? O que é uma decisão automatizada? Será que toda decisão de IA é automatizada? E qual nível de automatização é necessário, até no próprio artigo 20, né? Tem que ser 100% automatizada? Ou uma parte, né? Uma parcela daquele processo que usa a inteligência artificial e tem algum nível de automatização, já serve para incluir esse direito. E aí a gente tem, né, que na época das discussões do conceito, eu lembro que o primeiro conceito que tinha ali na legislação, pelo menos do que saiu da comissão de juristas, foi criticado, sofreu críticas, né, de engenheiros que vieram para falar, não, mas decisão automatizada é até né, uma descarga autônoma, papapá. Eles vieram com aqueles conceitos que engenheiro, e eu sou de humanas, sabe explicar muito melhor, mas diz, não, isso aqui não é mecânico às vezes. Não tem a ver com inteligência artificial necessariamente. E aí, quando a gente chega, né, em inteligência artificial, a gente tem o surgimento da IA generativa, que são esses grandes modelos que vão gerar, a partir de um prompt, texto, imagem e som, mas que não necessariamente foram usados dados, né? Foi usada a Wikipédia inteira, mas não necessariamente ali tinha dado pessoal. A gente discute muito mais direito autoral do que proteção de dado pessoal em IA generativa e na produção desses largos modelos de linguagem. E temos a IA preditiva, que era a original antes desse boom e do hype do chat GPT, que vai fazer previsões, né? Então, ela vai fazer previsões e vai auxiliar a decisão humana. Nem sempre, claro. Pode ser que essas previsões a empresa ou instituição, o Estado, aceite né, como palavra final. Previu que o fulano se encaixa no perfil de que não vai receber aposentadoria e não vai ter revisão humana, né? Ok, mas muitas vezes é uma previsão que vai gerar uma decisão que, no final das contas, ainda que a IA tenha feito a previsão, é o ser humano que vai assinar, né? Então, gera mais dúvidas na gente do que certezas. E, no entanto, a gente só tem hoje, de fato, a gente tem discutido muito, o PL avançou muito no ano passado, passou no finalzinho do ano no Senado, chegou esse ano na Câmara, já temos a composição da comissão temporária que foi montada lá na Câmara. Deus nos abençoe, né? Ou orixás, enfim, quem acredita, né? Mas hoje, assim, pragmaticamente falando, nós só temos o artigo 20 para nos apegar. É ele que está sustentando ali, e a gente fica ali agarrado como para proteger os direitos em relação a essas decisões. E aí, né, cabe à ANPD entender e nos dizer, né, em que nível de autonomia, mas a gente tem essas complexidades de que nem sempre usam dados pessoais, né? E aí hoje a ANPD lida com questões de dados pessoais, né? Então a gente tem uma importância muito grande do artigo 20 para a proteção de outros direitos
relativos à inteligência artificial, como, por exemplo, a questão da opacidade dos modelos, a questão dos vieses, né? Então, eu acho que eu venho com mais perguntas do que respostas, porque essa pergunta que você nos fez me fez, né, como eu comentei, tanto refletir sobre os debates que a gente teve na construção, né, de juristas e a partir das audiências públicas, de um texto legislativo da inteligência artificial, quanto também do que a gente tem hoje e da necessidade de quais direitos que a gente consegue proteger a partir desse artigo 20, que é o que a gente tem hoje. E vou emendar, gente, já que, né, fatalmente a gente fala de artigo 20, porque é isso. Pode não ser o único, e acho que, de fato, eu sou uma grande defensora de que não né, enfim, fiz um mestrado inteiro discutindo o princípio da não discriminação, que não é artigo 20 propriamente. Mas, enfim, no caput do 20, acho que tem uma questão adicional que é bem importante nesse debate, que é o fato de que a premissa da disposição é que precisa haver uma afetação de interesses, né? Então aparece também essa expressão, assim, ó, precisa ter um interesse afetado para que a gente, enfim, gere esse processo, né? E aí, especialmente, acho, pensando no caso, né, de aplicação disso para sistemas de IA, como é que a gente mensura, né, a afetação dos interesses das pessoas? Faz sentido a gente pensar, e aí fazendo essa remissão de artigo 6º, né, inciso 9º, que afetação de interesse só acontece se você tem algum tipo de discriminação ilícita ou abusiva acontecendo, que é a outra previsão legal que a gente tem dentro da própria lei, ou seria em outras hipóteses, e se forem outras hipóteses, que hipóteses seriam essas, né? Porque acho que todo esse exercício é um pouco um exercício de, assim, escopo de aplicação, né? Afinal de contas, do que a gente está falando. Então, você quer começar de novo? Você não quer se manifestar? Tudo bem, vamos mudar a ordem só para, enfim. Tá bem, tá desculpa, viu, Lucas? Eu fico pensando no caput, né, e nos seus parágrafos, e imaginando ali função, né? Porque a gente tem, de fato, um caput que fala em afetação, mas tem um parágrafo segundo que fala ali da possibilidade de auditoria, né, para verificação de discriminação. E fico me perguntando se, enfim, né, falar em afetação de interesses, e aí juridicamente protegidos, naturalmente, não é uma forma de falar que, olha, para o exercício desse direito diante do controlador, eu preciso aqui de um juízo, uma avaliação de admissibilidade, que vai olhar ali, né, para a relação de titularidade entre o titular e o dado pessoal e eventual, e, portanto, alguma afetação de um interesse legitimamente protegido. Então, a barra é baixa mesmo, né? E olhando a relação, né, percebendo que a palavra escolhida foi afetação no caput, mas a palavra do parágrafo 2º é discriminação, né, enfim, a NPD poderá realizar auditoria para fins de verificação de discriminação no tratamento automatizado, me parece que eu estou preocupado com discriminação, mas eu não posso aumentar tanto assim a barra de justificação para um titular de dados exercer seu direito diante do controlador, porque veja, a assimetria informacional, a assimetria relacional, a assimetria técnica e jurídica estão colocadas, né, no exercício desse direito. Acho que, então, eu interpreto, digamos assim, né, essa divergência nos termos como uma divergência prende sentido. E prende né, de implicações mesmo pragmáticas. Olhando para o significado de discriminação, né, a gente tem, pelo menos na forma como historicamente se constrói, enfim, nas convenções de direitos humanos ou em outros textos específicos, a gente tem necessidade, né, de uma exclusão ou preferência ou anulação baseada em características protegidas, que afetem direitos e liberdades fundamentais, que tenham por objetivo ou impacto, né,
essa afetação negativa em direitos fundamentais que caracterizem exclusão, anulação e tudo mais, e que afetem o gozo desses direitos em condição de igualdade. Então me parece uma barra alta mesmo, né, falar em discriminação como condição para exercer esse direito e sabendo que ela precisaria ser demonstrada como condição, me parece que é uma barra alta e que isso efetivamente obstaculizaria, né, uma lei que colocaria obstáculos, assim, para esse primeiro passo, do exercício. Então, assim eu interpreto, né, a relação, os termos escolhidos e a relação ali, do caput com os seus parágrafos. Lucas. Eu concordo também, assim, com essa leitura. Eu acho assim que se a gente disser que afetar tem a ver com discriminação, ou pelo menos tem a ver só com discriminação, a gente está limitando o que não deveria ser limitado, né? É, acho que quando houver discriminação ilícita ou abusiva, certamente vai afetar, né? Mas afetar é mais do que isso, né? Mais do que isso. Ainda mais nessa mudança de contexto que eu estou falando aqui, né? Que eu falei, bom, que não necessariamente tudo vai envolver discriminação. O debate não é só mais esse, né? Acho que esse era o meu argumento da fala anterior, né? Como eu falei, né? Bom, o chatbot fala para a pessoa que pro diabético ele tem que tomar açúcar, né? Não tem a ver com discriminação, né? Não, mas afeta. Bom, é claro que aqui talvez você, mas é revisão, né? Mas eu falo assim num contexto maior, se a gente pensar, porque no final das contas a discussão aqui é assim, a gente quer ter controle sobre os algoritmos, controle e prestação de contas sobre os algoritmos. No final das contas, essa sobre os sistemas de IA, né? O processos de decisão automatizado. Então, eu acho que a interpretação ela tem que estar sempre vinculada com esse debate. Mas é claro que eu entendo também que tem uma preocupação assim por parte de empresas, assim, bom, então eu tenho que montar uma estrutura para poder ter revisão em todo e qualquer caso, né? Então eu crio um sistema que faz tradução, que é uma decisão automatizada, afinal das contas pode ser uma decisão automatizada, que vai afetar o interesse, eu traduzi ali, botei no e-mail, mandei, e afetou minha vida, né? Porque traduziu errado, sei lá, né? Estou exagerando aqui, claro, mas bom, eu não acho que seja para esses casos, né? Aqui, né? Então, é claro que eu quero dizer assim, a gente não pode nem elevar a barra demais aqui, né? Mas também não pode para alcançar qualquer tipo de afetação, né? Então, eu acho que, até pensando assim, na regulamentação da NPD, tem na definição de alto risco, né, que está na resolução lá de agente de tratamento de pequeno porte, tem um critério lá que é afetar significativamente direitos fundamentais, né? Interesses e direitos fundamentais. Isso também se repete no regulamento de dosimetria, se repete lá na comunicação de incidentes, né? E é um critério, na verdade, que a NPD não inventou, porque isso já está ali, né, nas discussões europeias também, né? E ali na definição de afetar significativamente, tem lá, quando impedir o exercício de um direito, a utilização de um serviço, ou puder ocasionar danos morais ou materiais, né? Então é uma definição que ela é um pouco mais ampla e que eu acho que dá para equilibrar, assim, as duas coisas, né? Porque a gente está falando de revisão, ó, eu quero revisar, né, uma decisão, ou seja, eu quero entender uma decisão, contestar e solicitar que ela seja revista, né, porque também eu não posso solicitar a revisão da decisão que eu não sei qual é, né? Que eu não sei qual é ou qual foi o fundamento dessa decisão, que eu não sei nada sobre ela. Eu tenho que entender alguma coisa, eu tenho que poder contestar essa decisão e para daí, né, ao final ali, o meu pedido, vamos dizer assim, né, na parte dispositiva, pedir que ela seja revista. Só que para isso eu tenho que ter essa ideia da admissibilidade aqui, né, que a Nathalie falou um pouco, então tem que ter que seria ali se a gente fosse comparar aqui, né, com interesse recursal, vamos dizer assim, né, para falar aqui como processualista que não sou, né, mas eu acho que é isso, né, interesse recursal, né, você tem que estar sendo afetado para a decisão, aquilo atingir o seu direito, atingir alguma coisa que justifique, né, não é porque, ou seja, aquela ideia de que o mero aborrecimento, o mero de sabor, né, algo sem relevância jurídica significativa, e não vai gerar isso, pensando sobre essa ótica mais global, assim, do ponto de vista dos custos também que isso vai gerar, você vai montar porque não é isso que a lei está falando, a lei não está falando que você tem que montar um call center para poder rever a decisão, né, não é isso, a gente está falando assim, agora se você criou um sistema que impede a pessoa de ingressar no mercado de trabalho porque está analisando o currículo dela, né, não concede empréstimo, aí vai ter que ter revisão porque está impactando um direito da pessoa, né? Então acho que é esses casos aí que a gente está
E nesse ponto é bom que a lei tenha sido um pouco mais ampla, por causa dessa mudança de contexto que eu estava falando aqui, né? Então, alguns sistemas podem agora atingir as pessoas de uma forma que não vai ter a ver com discriminação mais, né? É isso que eu tô insistindo aqui, né? Tem esses casos, por exemplo, de suicídio, né? Não sei se vocês já viram. Então, esses social chatbots, enfim, tem vários nomes aí, né? Eu vou chamar de assistente virtual para ficar mais fácil. Imagine que alguém, não sei se você conhece aquele aplicativo Réplica, já ouviram Réplica, Character AI. Então, você entra no aplicativo e cria lá e algumas pessoas desenvolvem vínculos afetivos graves, né? Disfuncionais, eu diria assim, né? Com dependência emocional, enfim. E tem casos de suicídio, né? Tem casos de suicídio. Tem um caso na Bélgica de um adulto, né, que se matou. E tem um caso na Flórida que tem um processo judicial, que é muito interessante até, porque tem um processo judicial, não foi julgado ainda, mas não o caso, obviamente, mas o processo judicial em si, a discussão jurídica, claro, né? Mas porque é um menino de 14 anos e ele conversando e ele, pouco antes de se matar, né? Ele se matou com a arma do padrasto, na verdade, né? Mas a última pessoa que ele conversou foi o IA. Foi o sistema, o assistente virtual, né? E o assistente virtual responde, não, você tem que vir aqui ficar comigo e tal, vamos ficar junto, né? Eu te amo, né? E esse tipo de coisa, veja que afetou o interesse, né? Eu acho, né? Pelo menos eu acho que afetou, mas não tem a ver com discriminação, não tem a ver com e aí, pensando na LGPD, por isso que eu falei que a palavra decisão ela vai se tornar importante agora, porque antes a gente discutia, talvez a discussão maior fosse o que era unicamente também, né? Que continua sendo uma discussão importante. Mas decisão, vai ser, bom, esse caso foi uma decisão, assim, não, é difícil, né? A gente vai ter que e é claro que aqui não entra a revisão, obviamente, eu estou pensando num ponto de vista mais global, assim, né? Dos impactos que pode ter desse tipo de relação ali, né? Que vai se estabelecer. Mas, tanto que o PL 2338, ele sempre fala em decisão e recomendação, né? Decisão e recomendação. Inclusive, quando fala de revisão, fala lá de recomendação ou previsão, né? Que amplia. Mas se não tiver, como a gente só tem o artigo 20, talvez a gente precise em algum momento dizer assim, ó, já tem que interpretar a decisão de uma forma um pouquinho mais ampla, né? Decisão, talvez sejam recomendações também, talvez tenha uma decisão impositiva e tenha uma decisão que é recomendativa, não sei se existe essa palavra, né? Mas então eu acho que tem que ter um pouco de margem mesmo para poder encaixar dentro desse valor principal, que é ter controle sobre os impactos que os sistemas de IA podem gerar, decisões automáticas podem gerar nas pessoas. É disso que a gente está tratando, né? Tanto para a gente excluir o que não tem importância, não tem impacto, mas também a gente não dá uma interpretação que exclua questões relevantes que estão afetando interesses nesse sentido, né? Obrigada, Lucas. Tainá. Acho que vocês já falaram muito do que e que bom, do que eu pensava, porque acho que a gente está em consonância, entende muito parecido. Mas acho que é isso, né? Eu acho que tanto o GDPR quanto a LGPD, eles fazem uma coisa mais interpretativa mesmo. Tanto que nem a LGPD nem o GDPR vão definir mesmo de forma clara e objetiva, né, o que vem a ser de fato uma decisão automatizada, nem que tipo de decisão automatizada vai efetivamente afetar a esfera jurídica dos titulares, e qual que é o grau de transparência também e de explicação que é exigível. E aí isso vai ficar a cargo, tem ficado a cargo, tanto na União Europeia quanto aqui, a nossas queridas autoridades de proteção de dados mundo afora, né? E judiciário. Então, mas sou partidária essa coisa de trabalhar no Senado, a gente já fica partidária de tudo, né? Mas eu sou partidária do que vocês falaram aqui, né? De que da palavra interesses, ela afeta de fato uma globalidade de direitos que estão previstos, que abrangem, claro, o princípio da não discriminação, mais fortemente, justamente por estar ali no parágrafo 2º, mas também vão, digamos assim, juntos, proteger uma série de questões ali em relação a que acontecem
decorrentes dessas decisões automatizadas, né? Então você tem a questão do livre acesso, né? A prevenção de danos, a responsabilização e prestação de contas que só pode ser realizada a partir desse direito e que são todos interesses, né? Porque são direitos previstos, né? O tratamento ele vai envolver também uma série de riscos, né? E que vão além, inclusive, e aí eu acho, além da LGPD, né, inclusive, então eu acho que realmente fica a cargo de interpretações que, primeiro, gerais, por parte das autoridades, e depois, caso a caso, a partir da genérica feita ali administrativamente pelas autoridades de proteção de dados, juridicamente também, querendo ou não, caso a caso, você vai ter que interpretar o que afeta, o que é um interesse realmente, porque de fato a complexidade do mundo e das tecnologias que vão surgindo e que se utilizam de dados pessoais, elas vão aumentando, tende a aumentar. E o legislador e nem tampouco as autoridades vão poder o tempo inteiro dizer cada caso que ele é como que afeta ou não. Então, eu acho que, em certa medida, também o judiciário precisa analisar, tem o seu papel ali de analisar, lógico, o que diz respeito mais concretamente a casos mais difíceis, até que a gente chama no direito, né? Obrigada. Então, ótimo. E vou fazer uma última pergunta antes de abrir para a plateia, que acho que conversa bem com, primeiro, um aspecto que a Nathalie ressaltou, né? Que acho que é bom de frisar, assim. O projeto de lei de IA é um projeto de lei, né? Ele não é lei posta, ele pode mudar, a gente não sabe exatamente ainda, assim, acho que absolutamente nenhum ser humano tem condição de prever exatamente o que vai acontecer no Congresso Nacional, então pode ser que as coisas mudem e mudem bastante ou não. Mas fato é que dentro desse contexto de decisões e especificamente de exigir uma participação mais humana, né, exatamente para dizer, bom, tá, como é que a gente coloca de volta o humano dentro desse processo de maneira mais clara, ele fala dessa necessidade, né, ele faz essa, digamos assim, sugestão nesse momento, quando a gente está falando pelo menos de sistemas de IA que sejam classificados como de alto risco. E, curiosamente ou não, né, no caso da LGPD, a gente teve todo um debate legislativo intenso, inclusive, sobre, bom, coloca ou não coloca ali a revisão humana, tira, põe esse negócio, e aí, até por conta de como foi o processo legislativo, acho que hoje a gente tem uma clareza razoavelmente grande de que, assim, olha, decidiu-se de maneira muito explícita que não era para colocar revisão humana aqui. E aí o que eu fico me perguntando um pouco exatamente nesse contexto, né, de ter duas legislações que vão se aplicar pelo menos para um conjunto não desprezível de cenários ao mesmo tempo, como que fica esse processo, né? O que a gente faz para que essas coisas sejam minimamente compatíveis? Já que o Lucas já respondeu uma primeira e a Nathalie também, vou passar para a Tainá responder essa primeiro. Bom que está bem democrático, né, o painel. Eu acho assim, eu estava lendo um texto da professora Ana Frazão esses dias, né, exatamente sobre a questão do direito à explicação e tudo. E, de fato, a gente percebe que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem, nesse artigo 20, né, que é o grande, embora não seja o único, concordo com você, mas é o que a gente tem se agarrado hoje, é um caráter mais reativo, né? Ou seja, é o próprio afetado por aquela decisão automatizada ou um representante legal daquele afetado, né? Até coletivamente, Ministério Público, enfim, que vai buscar esse direito à revisão. E aí, por isso que o projeto de lei de inteligência artificial, a gente torce tanto para que ele, claro, para ir além do artigo 20, para fortalecer também a NPD, que acho que vai ter muito mais, já está, querendo ou não, cumprindo esse papel de compreender as consequências das decisões automatizadas
em termos de IA, né? Então, acho que ajuda a estruturar, mas que agora olha para um lado, e aí a importância do PL também, mais preventivo, né? De um caráter mais preventivo, ou seja, vamos, principalmente nas inteligências artificiais consideradas de alto risco, colocar alguém que é um terceiro, não é aquele que está sendo afetado necessariamente, mas é um terceiro que vai obrigatoriamente, nos casos da IA de alto risco, revisar aquela decisão. E isso é muito importante porque não é só no PL 2338. Já tem regulação setorial que está prevendo isso, que é uma regulação que, honrosamente também, eu e a professora Laura fizemos parte do grupo de trabalho que foi instalado pelo ministro Barroso para revisar a resolução 332 do Conselho Nacional de Justiça, que diz respeito às questões éticas, né, do uso da inteligência artificial no Poder Judiciário, e nada, aí sim, decisão automatizada mesmo, que a gente está lidando nu e cruamente, né? E que uma das questões que provocou o ministro Barroso a convocar esse grupo de trabalho para rediscutir a resolução 332 e soltar a resolução 615 foi exatamente o surgimento da IA generativa e a necessidade de impor, pelo menos, uma obrigatoriedade de revisão, né, dos juízes e servidores que utilizam para a atividade fim do judiciário a inteligência artificial generativa. Claro, os juízes com uma sobrecarga de trabalho excessiva, eles vão, principalmente naquelas comarcas, né, de massa, também assim advogados, né, que lidam com causas de massa, vão utilizar a inteligência artificial. Agora, a grande questão que eu acho que vai ser uma dificuldade, tanto aí jamais na Autoridade de Proteção de Dados, no Comitê de Inteligência Artificial que foi instituído por essa resolução 615, é como controlar essa revisão que agora para alto risco é obrigatória, feita por terceiro. Então, a inteligência artificial, né, e a tendência aqui na saúde, no judiciário, precisa obrigatoriamente passar por uma revisão humana que valide aquilo. Mas como que eu vou controlar que aquela revisão foi realmente utilizada, né? Como que os órgãos de controle vão controlar se houve ou não revisão? Isso aí é que vai ser o grande X, eu acho, para o futuro, o grande pepino, o abacaxi para a NPD descascar do futuro. Acho que esse ponto é muito importante, né, de que a legitimidade ativa para exercer, enfim, né, para provocar a revisão, ela está ali com o titular, e eu acho que isso é um aspecto relevante de diferenciação, né, da lei e do projeto. Esse é um ponto, acho que importante. E a outra é que nesse silêncio, né, enfim, e nessa escolha de que o padrão não é humana a revisão, fica a pergunta do que é uma revisão adequada, né, e fica talvez a possibilidade, o convite a, né, a responder no sentido de talvez a revisão adequada seja ferível na situação concreta, né, considerando inclusive o nível de risco oferecido pelo sistema, né, que toma ali decisões automatizadas, seja aí no sistema de IA ou não. Então, eu acho que esse silêncio, né, um silêncio deliberado sobre a qualidade da revisão, abre espaço justamente para a NPD e para a gradação, que me né, e para essa modulação de obrigações e para essa distribuição, né, de ônus conforme risco, conforme tamanho, enfim, conforme critérios que sejam relevantes, que me parece ser uma lógica também, né, seguida pelo PLDA. Então, acho que nesse princípio há uma convergência, né, no silêncio deliberado ali e nesse espaço para interpretação, para regulamentação e nessa gradação de obrigações conforme o risco, ou seja, né, nessa distribuição do peso regulatório conforme o risco oferecido, a gente tem uma convergência importante a ser explorada, né, pela autoridade e aí no caso de A, pelas autoridades. É, mano, acho assim que a primeira coisa assim que tem
eu acho que o PL, falando do PL com relação com a LGPD, acho que essa é uma discussão importante, né, assim, que até a NPD desde o começo sempre levantou da discussão da compatibilidade, né, assim, e claro que a gente, durante o processo legislativo, o ideal é que essas eventuais tensões ali, elas sejam mais ou menos resolvidas, mas é claro que vai sobrar muita coisa que vai precisar ser discutida. Uma delas é essa, a revisão humana, tem outras, né? Avaliação de impacto algorítmico, alto risco, tem uma série de outras questões que vão gerar ali fricções, vamos dizer assim, entre as duas leis. Isso é algo que também deve ser visto com naturalidade, porque tem LGPD, tem esse Código de Defesa do Consumidor, tem Marco Civil da Internet, né? Só para ficar aqui no campo mais próximo aqui, né? Então isso não é assim, não tive que fazer nenhum drama, é uma das razões pelas quais existem advogados e advogadas para poder resolver esses conflitos, né? Então, mas é claro que a gente tem que, então, mas de forma geral, eu entendo assim que há uma compatibilidade entre as leis. Eu acho que o espírito é o mesmo, vamos dizer assim, né? Eu acho que é possível, eu vejo mais harmonia do que conflito, de forma geral. Uma abordagem muito similar, né? Abordagem baseada em risco, o PL 2338, no final das contas, foi construído ali com uma espinha dorsal, eu diria, parecida com a da LGPD, as próprias sanções, né? A ideia de risco, como eu falei, dos direitos, né? Comunicação de incidentes, avaliação de impacto algoritmo, muitas coisas que estão de um lado refletem do outro, que ajuda a gente a procurar ali sinergias, né, nesse sentido, ao invés de ficar procurando conflito e tentar resolver, né? E especificamente em relação à revisão humana, na LGPD teve o veto, mas isso não impede que a gente discuta a revisão humana com base na LGPD, que é o que a gente tem, né? Como você está aqui. Porque não está proibido a revisão humana, não é disso que se trata. Não tem mais aquele artigo lá, mas tem direito à revisão, e eu não vejo nenhum problema de que a NPD, por exemplo, num determinado caso concreto, determine que, ó, nesse caso aqui, vai ter que ter um ser humano para olhar, não sei, né? Qual que vai ser esse caso. Isso não vejo incompatibilidade disso com o que está dito no LGPD, porque não está proibido isso, essa determinação, né? Provavelmente não vai fazer sentido, como eu falei, que diga assim, todo e qualquer caso agora vai ser uma revisão humana. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo assim, em determinadas situações, é razoável, com base na própria LGPD, que a gente diga que, vai ser necessário um humano aí no looping da coisa, né? No ciclo ali decisório, porque essa é a discussão, no final das contas, né? Eu acho que é sempre, por isso que eu reitero esse ponto, a gente lembrar qual que é a discussão, né? De fundo, né? Dizer assim, bom, a discussão a gente não pode delegar 100% das decisões para as máquinas, não pode, esse é o ponto. E esse é o valor que está no PL 2338, que está na recomendação de ética de da Unesco, né? Decisões irreversíveis, decisões de vida ou morte, né? Isso não pode ser delegado para a máquina, né? Eu não acrescento aí decisões sobre liberdade de ir e vir, por exemplo, né? Lucas, eu aqui não aceito não acho que seja eticamente aceitável que a gente entregue para uma máquina a decisão se a pessoa vai ficar presa ou não, entendeu? Assim, porque não é uma questão somente de eficiência, esse é o ponto, né? Não é questão, pode ser que seja mais eficiente, mas é uma questão de princípio também, né? Uma questão de princípio de que determinadas questões precisam ser decididas por seres humanos, né? Ainda, eu vou até chegar a um ponto assim, ainda que a custo da eficiência em determinados contextos. É claro que isso, vamos matizar tudo que estou falando aqui, não estou generalizando, claro, mas é isso que está nos fóruns internacionais, né? Esse critério da Unesco, ele é muito relevante, ó, decisões irreversíveis ou que envolvem de vida ou morte não pode ser delegado para as máquinas, né? Também acho que uma decisão judicial, ela não deveria ser delegada a uma máquina, principalmente uma decisão judicial que vai impactar a liberdade de ir e vir de uma pessoa, por exemplo, né, também. Então, e comparando os dois PLs, então assim, acho que a LGPD permite a revisão humana, a gente discutir, temos que pensar, obviamente, os critérios, né, não é de qualquer jeito, mas tem uma margem para se estabelecer isso, e o PL, ele faz uma distinção ali, né, então, tem o direito de revisão, de contestar e solicitar revisão, né, de decisões, recomendações e previsões, e tem um direito à revisão humana. São dois itens separados. Eu acho que são coisas diferentes, no final das contas, né? Porque uma coisa, parecidas, mas diferentes, né? Porque uma coisa é você pedir para rever uma decisão, né? Isso pode ser feito, inclusive, automaticamente, né? Ali é um critério é o devido processo legal, no final das contas, né? De você poder contestar algo que afeta a sua vida. E outra é como vai ser feita essa decisão, que aí por isso que é um outro direito, né? Eu acho que essa abordagem ela é melhor porque ela separa as duas coisas, né? Então, em alguns contextos, algumas situações, vai precisar que seja uma decisão humana. E eu sempre digo, eu sempre dou esse exemplo,
que não necessariamente a revisão humana é melhor do que a revisão automatizada, né? E é o exemplo que eu sempre dou quando você vai pedir para cancelar um determinado serviço seu ali, né? Claro, NET e Oi, Vivo, né? Para ser ecumênico aqui, né? Então, o que a Anatel fez, né? A Anatel colocou um artigo no regulamento para dizer assim, tem que ter uma forma de cancelar automática, sem ser humano, né? Sem ser humano, que é justamente para evitar, porque neste contexto daí, específico, o ser humano, não preciso explicar por que isso aconteceu, acho que todo mundo sabe, né? Todo mundo já passou por isso. Então, por isso que a gente tem o direito de que a revisão seja, ali não é exatamente, provavelmente, a revisão, né? Mas assim, que o cancelamento seja feito automático. Então, é razoável supor que em alguns contextos pode ser melhor que a revisão seja automática do que por seres humanos. Mas em outros, como eu falei, principalmente aí, em decisões reversíveis, né? Impacto de vida ou morte, liberdade de ir e vir, talvez, entre outros, mas eu acho que é necessário que a gente sustente que a gente não pode delegar para as máquinas. Perfeito, Lucas, obrigada. Eu vou abrir para a plateia, pessoal, a gente tem 10 minutinhos, um pouquinho menos de 10 minutinhos, para ver se alguém queria fazer uma pergunta, assim, eu teria várias outras para fazer, na verdade tinha até uma pré-preparada que eu não fiz, para abrir a possibilidade, então se alguém quiser, a gente... Sofia, deixa eu te dar o microfone aqui. Obrigada, Má. Eu estava super curiosa para ouvir o painel, e aí a gente já começou essa discussão, na verdade, sobre revisão, né? Porque foi falado bastante sobre revisão, e aí eu estava pensando justamente isso, porque foi um ponto de discussão, né, quando veio o LGPD, e aí de novo retomado agora com o PLD-A, sobre o automatizado versus humano. Queria ouvir vocês, girls do painel, sobre esse ponto. Enfim, eu fico curiosa, porque até como você complementou agora, né, em certos casos talvez seja, talvez em casos de exame clínico também, né, na medicina tem um campo muito importante, né, de análise de exames, né, para detectar pequenas alterações, e a máquina às vezes muito mais precisa, né, do que o ser humano. Enfim, queria ouvir vocês sobre, porque acho que esse é um ponto super complexo, né, e que agora com a IA vai ganhar uma dimensão maior ainda. Sofia, né? Obrigada, Sofia, pela pergunta. A inteligência artificial, né? Você, pela brilhante pergunta, deve saber mais do que eu, inclusive, é uma tecnologia de propósito geral. Então, sendo uma tecnologia, o que isso significa, né? Primeiro, ela vai afetar todos os, não é à toa que a gente fala, que a gente vive a quarta revolução industrial, né? E toda a revolução industrial tem uma ou mais tecnologias a ela vinculada que vão afetar a vida humana em uma série de sentidos, a sociedade, a economia, enfim. Então, a inteligência artificial, sem dúvida alguma, é a grande tecnologia da quarta revolução industrial, dos nossos tempos, né? E aí, é por isso que é tão complexo regular a inteligência artificial, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente trouxe uma solução. Óbvio que aqui eu sou suspeitíssima para falar, né? Mas eu acho que foi uma solução muito bacana, inspirada em certa medida no AI Act, mas não como a LGPD fez com o GDPR, né? Ou seja, tem uma certa autonomia ali, não foi exatamente um Ctrl+C, Ctrl+V. E aí a gente tem as nossas questões, mas a gente, inspirado no AI Act, tem essa ideia de fazer uma regulação geral, colocar um CIA ali, um sistema nacional que vai coordenar, capitaneado pela Autoridade de Proteção de Dados, os demais setores que têm que se mexer. E aí, mais uma vez, CNJ já se mexeu mesmo antes da entrada em vigor do PL, e outras agências eu sei que já estão se mexendo, né? A Anvisa, Ministério da Saúde, tem se mexido, porque esse grau, e acho que o Lucas estava falando muito bem, né? O grau, primeiro, é uma legislação baseada em níveis de risco. Então, o grau de deveres, né, incluindo a revisão, vai depender do nível de risco. Segundo, cabe aos setores, que vão saber muito melhor do que quem fez a regulação geral, coordenados pela ANPD, entender quando que é melhor. Então, por exemplo, a Anatel já
decidiu que para você cancelar um serviço, seria legal que se disponibilizasse uma possibilidade de automatização, né? Embora eu dou o exemplo contrário, sempre que a gente vai reclamar de um serviço, ainda que a gente espera a final para ficar xingando o atendente, coitado, né? Mas porque a gente quer falar com o ser humano, né? Mas, enfim, a Anatel fez isso, o CNJ já disse, olha, é preferível revisão humana, mas mesmo assim, semana passada, um desembargador, vocês podem colocar no Google ali, matéria, ele mesmo se declarando, ó, tô muito feliz porque eu zerei meu gabinete, tinha 42 mil processos, e eu zerei meu gabinete com o uso da inteligência artificial. Será que teve revisão humana, como determina a resolução do CNJ, nesses 42 mil processos, né? Acho que é uma questão para o CNJ colocar, como colocou também por níveis de risco, né? Tem algumas IAs que são ali proibidas e nem com revisão humana você decide. A atividade judicante, ela é humana, né? E assim vai. Já a agricultura, a agropecuária, talvez a revisão automatizada seja mais, porque o objetivo, né? A NTT, que a gente já faz muito debate lá também, transportes, talvez a revisão automatizada seja mais eficiente, né? Mas acho que é importante para essa sua pergunta essa forma, esse formato regulatório, que é de você ter uma regulação geral, com níveis de risco e colocar atribuições para os setores especificamente entenderem os níveis ali de revisão e como vai ser realizada essa revisão. E sem querer, assim, ser repetitiva, né, mas já sendo, acho que a LGPD nos leva para esse caminho, né, de pensar a decisão adequada e levar em consideração a afetação de interesses e risco, né, desses 2 conceitos que estão aparecendo de maneira imbricada ali na forma como a autoridade, enfim, constrói seus guias, né, pensando o risco a partir da afetação de interesses, inclusive. Então acho que adequação, né, e risco e afetação são palavras-chaves e elas aparecem, embora já equacionadas no PLDA, né. A gente tem ali um padrão revisão humana para atividades que, né, enfim, impliquem em alto risco, e aí alto risco aqui a gente está falando de afetação de direitos, fundamentais. Então acho que essas são palavras-chave. Eu concordo que nem sempre a revisão mais eficaz é a revisão humana, eficaz no sentido talvez de precisão, e acho que devemos partir da premissa de que toda decisão implica um risco de erro, né. Mas fazer referência à revisão humana também é importante para fins de responsabilidade, para fins de responsabilização. Eh, Tem esse aspecto satisfação do consumidor, do usuário, no caso de IA, que eu acho que é muito presente mesmo, né, enfim, no caso do atendimento, aí as pessoas tendem a se sentir, não sei se isso continuará sendo assim, mas hoje em dia e no contexto específico de saque, as pessoas tendem a se sentir melhor ouvidas, ou melhor atendidas quando, né, atendidas por um ser humano, mas isso, enfim, pode não continuar dessa maneira, né, então, eh acho que as palavras-chaves nos dão tanto guias como abertura. A gente entende, né, entendo que o PLDA, avança numa possível equação. Acho que há boas justificativas para isso, acho que e aí queria reforçar esse ponto, né. Há implicações de responsabilidade civil, eu falo, e às vezes profissional também, e às vezes, enfim, não triviais, né, do fato de você suscitar uma revisão humana especificamente. Então, eh, enfim, acho que é uma escolha bem fundamentada, né, para esses casos específicos. Lucas. Eu acho assim que só para trazer um outro aspecto, né, eu já lendo que já foi dito, a relação entre humanos e máquinas é uma relação complexa, né, vamos dizer assim. É um relacionamento difícil, né. E aí então tem várias questões, assim, né, uma é que também outro ponto relevante é assim, a revisão humana, acho que esse ponto que a Tainá trouxe do juiz, né.
Imagine que a gente diz assim, não, a gente olhou as decisões, ele fala assim, a gente olhou, né? Mas a questão é como na prática ele funciona. Pode gerar também uma falsa sensação de segurança também, né, na prática, porque tem o viés da automação, né, que é aquele viés cognitivo, todos os seres humanos exato, deve estar de confiar excessivamente na máquina, né, deve estar certo. Então eu confio porque é uma máquina, obviamente, né, é uma máquina e porque eu atribuo características humanas àquela máquina, todos esses viés que a gente tem vão gerar, no final das contas, uma tendência a gente a confiar naquela máquina, que você não sabe direito como funciona, mas que ela deve estar certa, né. Então aí eu falo que é complexo, por quê? Porque não é só uma questão de, coloquei o humano lá e beleza, né. Não, né, depende, porque eu coloquei o humano lá, mas ele pode estar outro exemplo também que eu gosto muito é daquele caso do Uber, né, que era um veículo autônomo do Uber que estava sendo, enfim, aí tinha uma moça, né, no backup, e aí só que aquele veículo atropelou uma pessoa, né, ela estava ali no backup, e a parte anedótica da história é que ela estava assistindo The Voice, né, na hora, né, ali e isso gerou um processo, enfim, né, Volvo, Uber enfim, a ciclista foi atropelada. Mas a questão de fundo ali é essa, né, o ser humano ela tá ali, tanto que a discussão de carro autônomo hoje ela não envolve o ser humano no backup, porque o ser humano não funciona, entendeu, para fazer backup, né. Essa a revisão humana naquele sentido ali não funciona, ele tem uma tendência de você ligar ali e assistir o The Voice, porque já devia estar andando ali vários dias, especulando aqui, né, eh e de relaxar no final das contas, né. Pô, eu atribuo ali, eu delego, né, é um sentimento até comum, né. Que maravilha que é delegar as decisões, né. Que maravilha poder contratar uma cartomante e falar assim: "Cara, me diga aí o que é que eu tenho que fazer". E esse tipo de delegação a gente faz a todo momento e com máquina é uma coisa, parecida, né, assim, nesse sentido, né. Então, assim, só para ressaltar esses aspectos, assim, do quão complexo é e que a gente não pode, por isso, trabalhar com ideia muito binária, assim, não, tem que ser humano, eu volto a insistir que eu entendo que muitas decisões têm que ter ser humanos, tá. Mas, precisa ter ser humano, mas precisa a discussão é além disso ainda, né. Porque se é um ser humano, mas aquela pessoa tem que estar capacitada para poder saber qual que é o papel dela, que ela tem um viés, uma chance de confiar excessivamente na máquina, qual que é o protocolo que ela precisa seguir para fazer aquela revisão, né. Então precisa tratar com a complexidade que envolve esse tipo de caso. Obrigada. Gente, eu acho que a gente, assim, sinceramente, conseguiria ficar aqui muito tempo ainda discutindo todos esses temas e outros, mas a gente tem um coffee break, então vou encerrar o painel aqui, agradecendo de novo a presença e a disponibilidade dos nossos painelistas para essa discussão e daqui a pouquinho a gente volta com a discussão sobre encarregado. Muito obrigada.